Olá, bom dia, pessoal. Nós vamos ver nessa unidade o pronome, certo? O pronome, como todos nós já sabemos, é um nome que substitui outro nome, certo? Ou seja, eu tenho, por exemplo, Maria gosta de pipoca. Então, nós podemos substituir o nome Maria por um pronome que seria ela. Ela gosta de pipoca, certo? Além deste, que foi um exemplo de pronome pessoal, nós temos outros, certo? Como o pronome de tratamento, o pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativos e relativos, certo? Que ao longo da nossa caminhada de estudo aprenderemos cada um, certo? Então aqui nós temos um exercício já logo de início que responderemos assim que assistirmos a videoaula. Os pronomes são palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles podem variar em gênero, que é a questão do masculino e do feminino, e em número, que é a questão do singular e do plural, de acordo com o substantivo a que se referem, tá? Então, é uma palavra variável. A gente pode concordar de acordo com o substantivo que a gente estiver substituindo ou acompanhando. O primeiro deles que a gente vai conhecer melhor são os pronomes pessoais, tá? Numa situação de comunicação, sempre haverá três pessoas envolvidas, as chamadas pessoas do discurso, certo? Que são a primeira pessoa, quem fala, eu e nós. A segunda pessoa, com quem a gente fala, tu e vós. E a terceira pessoa, de quem ou de que a gente fala, que seria o ele, ela, eles, elas, ok? Veja nesse quadro essa distribuição que a Pro acabou de falar, certo? Então, ó, representam a pessoa que fala, o eu no singular, o nós no plural, primeira pessoa, certo? Segunda pessoa, representam com quem se fala, tu no singular, vós no plural. Terceira pessoa, representa a pessoa de quem ou algo de que se fala, ele ou ela no singular, eles e elas no plural, tá bom? Então, depois dessas explicações, teremos condições de responder aos exercícios da página 46, 47. A princípio, essas duas páginas, melhor dizendo, para a gente fazer a conferência na aula online, ok? Pronomes pessoais são pronomes que substituem os substantivos, indicam as pessoas envolvidas no discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala, tá bom? Temos mais explicações aqui, tá? A respeito ainda dos pronomes pessoais, que eles são subdivididos em caso reto e caso oblíquo. E de acordo com essa tabela, você consegue entender melhor. Os pronomes pessoais do caso reto são menos, né? Ó, eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles, elas, certo? Tudo relacionado com primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ou do plural e do singular, né? E os pronomes pessoais do caso oblíquos, me, mim, comigo, nos, conosco, te, ti, contigo, vos, convosco, o, a, lhe, se, si, consigo, os, as, lhes, se, si, consigo, certo? Tudo subdividido também em primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, certo? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que exercem a função de sujeito numa oração ou de predicativo do sujeito,
certo? Ó, eu vou para a praia no verão. Nesse caso, o pronome eu exerce função de sujeito, da forma verbal vou, né? Quem vou para a praia? Eu vou para a praia. Então, ele é um sujeito. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que exercem a função de complemento. Ela nos ouvirá quando lhe contarmos a verdade, tá? Então, ele está acompanhando um outro pronome aqui, que no caso é ela. Nessa oração, os pronomes nos e lhe exercem a função de complemento das formas verbais ouvirá, nos ouvirá e contarmos, lhe contarmos, ok? Formação dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, o a, os as, quando eles estão associados a verbos com desinências terminadas em R, S ou Z, nós temos que fazer uma pequena modificação e colocar lo, lá, los, las. Os verbos perdem as consoantes finais, como por exemplo, encontrar mais o os passa a ser grafado como encontrá-los. Percebam o acento agudo, o hífen e o los, e não os apenas. Quando os pronomes oblíquos o, a, os, as estão associados a verbos terminados em em, on, assumem as formas no, na, nos e nas. Por exemplo, ajudem mais os. Passa a ser grafado como ajudem-nos. Neste caso, ele não perde nada, não tem outro acento, ele permanece como conjugado, só que nós acrescentamos, ao invés de só o os, nós temos que colocar nos. Ajudem-nos. O pronome tu, segunda pessoa do singular, é empregado em algumas regiões do Brasil e em contextos mais formais, como em textos literários. E o pronome vós, segunda pessoa do plural, quase não é mais utilizado em nosso país. Esses pronomes têm sido substituídos cada vez mais pelos termos você e vocês, que na verdade é pronome de tratamento, mas nós o colocamos como segunda pessoa também, do pronome pessoal. Outra substituição recorrente é o emprego nos contextos informais da locução a gente, a fim de representar também o pronome nós, primeira pessoa do plural. No entanto, é importante se atentar à concordância adequada. A gente tem que adaptar a frase, né? Como, por exemplo, nós fomos ao cinema no sábado. Mas se colocarmos o agente, aí olha, observe o verbo. A gente foi ao cinema no sábado, tá? Então o verbo tem sempre que concordar com o sujeito. E aqui a gente é primeira pessoa do singular. Então o meu verbo vai ter que continuar no singular. Diferentemente de se nós colocarmos na primeira pessoa do plural, aí eu tenho que conjugar como fomos e não como foi, ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Veremos os outros pronomes em outras aulas. E agora voltamos lá para a página 46 e 47 para fazer os exercícios, ok? Conferindo na aula online. Obrigada e até lá!